Bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você que nos assiste nesse momento pode participar através dos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN é Opinião Agora 40UHF@gmail.com. O nosso e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. Nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. E nós já estamos com o nosso portal de notícias no ar, ainda em fase de teste. Tanto que você que acessar o nosso portal, você pode também deixar lá a sua sugestão, dar a sua opinião e até colaborar para que nós possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar o nosso portal de notícias, www.p1noticias.com. Eu vou repetir, o nosso portal de notícias é o www.p1noticias.com. A partir de agora você já pode acessar e deixar lá a sua opinião e dar a sua sugestão também. No programa de hoje, nós teremos agora já no início as manchetes da página inicial dos jornais, os jornais que fazem as divulgações na nossa cidade. Eu começo pelo jornal Gazeta de Piracicaba. O jornal Gazeta de Piracicaba, que traz ali na página inicial, primeiro caso de explosão de caixas em Charqueada. 2 caixas eletrônicos do Banco do Brasil foram explodidos na madrugada de ontem em Charqueada. Foi o primeiro registro na cidade. Ninguém foi preso e não foi divulgado o valor do dinheiro roubado. Traz também como título: aumenta a procura por lavanderias na cidade devido aí às chuvas que vêm caindo na nossa cidade e também as férias. Então aquece o movimento das lavanderias em Piracicaba. Nosso glorioso 15, o técnico Guedes, treina com portões fechados. Guarda segredos do time que vai enfrentar o Barbarense. As estradas, o prefeito de São Pedro pede ajuda ao DR. E a campanha imuniza contra a hepatite B. Nós temos o nosso próximo jornal, que é a Tribuna Piracicabana. Antes, porém, quero agradecer ao nosso amigo Wilson Tits, da Gazeta de Piracicaba, sempre aí parceiro conosco na divulgação das notícias, não só das notícias, como também a divulgação da Rede Opinião e do jornal Gazeta de Piracicaba. No jornal Tribuna Piracicabana, quero mandar um abraço ao meu amigo Evaldo Vicente. Tribuna Piracicabana, que traz como título principal: Fórum Permanente debaterá a indústria local pós-Hyundai. Proposto pelo vereador José Luiz Ribeiro, do PDT, o Fórum Permanente de Desenvolvimento da Indústria, do Trabalho e Renda irá reunir entidades e instituições do setor para criar uma agenda positiva, como definiu o legislador. Inclusive o vereador José Luiz Ribeiro, que daqui a pouco estará conosco aqui no Opinião Agora e vai falar aí com bastante propriedade sobre este Fórum Permanente da Indústria Local pós-Hyundai. E no jornal de Piracicaba traz aí como página principal, a notícia principal: vereadores amenizam aumento no primeiro salário de R$ 10.900. Os vereadores amenizaram o impacto do aumento salarial de 66% autorizados na legislatura passada, ao falar sobre o primeiro pagamento referente a R$ 10.900 feito nesta semana. Para os parlamentares ouvidos pelo Jornal de Piracicaba, o reajuste não faz diferença em sua rotina. A reportagem percorreu a maioria dos gabinetes na tarde de ontem, mas nem todos os vereadores estavam no local para falar sobre o assunto. Lembrando que o fato do vereador não estar no gabinete não quer dizer que ele está na sua casa descansando ou de férias, porque o recesso administrativo corresponde a sessões camarárias e não a período de férias do vereador. Então, o vereador, quando não está no gabinete, está em alguma missão na prefeitura ou no fórum ou nos bairros, fazendo as visitas e também vendo a necessidade do nosso município. Ainda no jornal de Piracicaba, traz aí como título, como notícias, DIG prende empresário após reviravolta. E também fala sobre o deslizamento que coloca a favela Portelinha em risco. Tempo e temperatura. O tempo e temperatura para hoje, em Piracicaba, está aí previsto as pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 29 graus e a mínima de 18 graus. Você vê nesse momento imagens ao vivo da cidade de Piracicaba, onde o sol brilha com bastante intensidade agora pela manhã e também na parte da tarde. Embora nós teremos aí pancadas de chuva à tarde e à noite, mas o sol promete dar o seu brilho aí por um bom tempo ainda. São imagens belíssimas da nossa Noiva da Colina, uma das cidades mais belas do interior do estado de São Paulo, o que nos orgulha, nós piracicabanos.
Para sábado, nós teremos a temperatura também com previsão de sol e na marca dos 30 graus a máxima e dos 19 graus a mínima para o sábado. E para sexta-feira, para o domingo, perdão, nós teremos a máxima de 28 graus e a mínima de 18 graus, também com previsão de sol para sábado e domingo. Eu quero falar para vocês também das campanhas em que o programa Opinião Agora, através da Rede Opinião de TV, está aderindo. Nós temos a campanha aí, Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto. É um caso muito antigo, não ocorre só em Piracicaba, mas ocorre também a nível nacional, quando os motoristas, alguns motoristas irresponsáveis, alguns motoristas infratores que infringem a lei de trânsito, estacionando nas vagas dos deficientes. A pessoa com deficiência, ela tem a vaga reservada para ela, tem a marcação no local da vaga, tem a placa indicando que aquela vaga é para o deficiente. E mesmo assim, alguns motoristas insistem em parar naquela vaga. E aquela história, eu vou ali na lotérica, é um minutinho, ou eu vou ali na loja, é um minutinho, vou no banco, é um minutinho, e nesse um minutinho, o proprietário daquela vaga, assim se dizendo, ou a pessoa que lhe é reservada a vaga, que tem o problema da deficiência, às vezes chega no local e não pode estacionar o seu carro. Esse caso vem acontecendo constantemente. Então, aderiram aí a essa campanha, Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto. Tanto nós ouvimos essa notícia através do Facebook, o qual nós pedimos licença aos organizadores dessa campanha para também participar dela, e todas as emissoras de televisão, tanto a nível do interior como a nível nacional, estão participando. Essa vaga não é sua nem por um minuto. Se você estiver passando pela cidade, você ver algum carro estacionado numa vaga de deficiente, numa vaga de idoso, fotografe esse carro e mande para a produção do programa. Você vai mandar para o nosso endereço, no nosso e-mail, que é opiniãoagora@p1noticias.com. O nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com. Você vai mandar essa foto para nós e nós vamos colocar ela, nós vamos mostrar o carro do infrator. Vamos poupar a placa e vamos poupar a sua identidade, mas mande para nós. Vamos aderir a esta campanha e vamos realmente colaborar. E a outra campanha é a doação de sangue do Hemonúcleo da Santa Casa. O Hemonúcleo que está com o seu banco de sangue bastante defasado. Só neste ano a defasagem foi de 8%. Então você que é doador, a doação é um ato de caridade. Vá até o Hemonúcleo, procure lá os enfermeiros e faça a sua doação. Lembre-se que hoje você está doando, amanhã é você quem poderá estar recebendo o sangue, tá bom? Nós vamos para um rápido comercial e na volta, não saia daí, na volta eu tenho a honra e também tenho aqui o prazer de conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, vereador em Piracicaba e diretor da Força Sindical, José Luiz Ribeiro. O vereador José Luiz Ribeiro, que vai falar da sua origem, vai falar do seu trabalho, tanto na entidade, no sindicato, brilhante trabalho, com muita competência, que já há 19 anos realiza no sindicato, frente à entidade, e vai falar também dos seus planos e projetos para o pleito 2013 a 2016. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e vamos conversar agora. Tenho a honra aqui e o prazer de conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, também vereador em Piracicaba, já no seu 4º mandato. Foi o 2º vereador mais votado da cidade e, diga-se de passagem, com uma grande quantidade de votos, e também é um dos diretores da Força Sindical. Tenho a honra de conversar com o vereador José Luiz Ribeiro. Vereador, devo chamá-lo de vereador ou de presidente, como o senhor prefere? Olha, primeiro que é uma alegria estar aqui com você, com toda a sua equipe, porque eu conheço o Marcelo desde 1976. Faz tempo, eu conheço o Marcelo. Faz muito tempo. Marcelo sempre foi lá um meu vizinho no Jaraguá, realmente, ali nas mediações da Rua Pedro Morato, da Rua da Colônia. Então, uma alegria saber que você, hoje apresenta esse programa e está aqui à sua disposição. Pode me chamar de vereador, de presidente. De Zé Luiz, assim, pela nossa amizade, nós não temos nada a opor, como você chama. Você é um grande amigo nosso e é uma alegria estar aqui. Obrigado, vereador. E a recíproca é verdadeira, né? É gostoso a gente ter amigos, né? E ainda mais sabendo de ser amigos como é o José Luiz,
que tanto tem feito pelo nosso município, não só como sindicato, bem como vereador também por Piracicaba. Então, presidente, vou chamá-lo de presidente, iniciando o nosso bate-papo de hoje, que nós vamos fazer aqui um bate-papo gostoso, vamos conversar, falar um pouquinho do seu trabalho, mas a sua origem, presidente, ela é de uma origem bastante humilde, que veio de uma família humilde, mas uma família honesta, uma família transparente, e que o senhor aprendeu muito com seus pais, os quais eu admirei muito, seus saudosos pais. Resumidamente, a sua origem para o nosso telespectador. Olha, na verdade, venho da fazenda do Barreiro Rico, lá do município de Anhembi, né, da qual eu estudei. Né? Morei na roça, trabalhei na roça, sempre trabalhando no campo, né, também com gado, lá na fazenda do Barreiro Rico. Estudei em Anhembi, viemos para Piracicaba em 76, ali no Jaraguá, onde construímos uma casa, eu lembro, uma casa de madeira, ainda tinha 4 cômodos, morávamos em 16. 16. Todos os irmãos, pai e tal. E aí logo entrei numa oficina mecânica no Jaraguá, em 80, né, estava já trabalhando na Dedini, né, em 84 já comecei a participar da vida sindical, né, e antes também militei na Pastoral da Juventude, ali na Paulista, na Igreja São José, da qual foi a origem para mim e para o movimento sindical. Okay. Aí fiquei na Dedini até 1990, já era membro do sindicato como suplente de diretoria. Em 1990 assumi a vice-presidência do sindicato, em 94 a presidência do sindicato. E quando a gente assumiu em 94, nós buscamos dar um diferencial, né, na história do sindicato. E nós temos a alegria de dizer que Piracicaba, os metalúrgicos de Piracicaba, que implantou no Brasil o Sindicato Cidadão. Porque até então o sindicalismo era voltado para as origens de dentro da fábrica. E nós desenhamos um projeto que o sindicato tinha que defender o cidadão e a cidadã. E nós que começamos todo esse trabalho de qualificação profissional, esse trabalho de formação de cursos técnicos, buscamos defender o trabalhador dentro da fábrica, mas o cidadão e a cidadã no seu bairro, na sua comunidade. E aí desenhamos um projeto que em 2004 o sindicato teria um vereador, porque até então, antes tinha lá o Milton da Silva, que foi vereador, o seu Jaime, que tinha sido vereador, mas há muito tempo os metalúrgicos não tinham vereador. Em 2004 foi para a primeira eleição com 9.018 votos, a segunda, o mais votado novamente com 7.907, e agora o segundo mais votado, né, tendo o doutor Ari, do nosso partido, o primeiro, com mais de 5.000 votos. Então foram 3 experiências importantes na questão eleitoral, mas isso se deu a um projeto que nós desenhamos dentro do nosso sindicato. Inclusive eu quero só fazer uma correção, né, quando eu disse o 4º mandato, mas é o 3º mandato do vereador em Piracicaba, e sempre, vereador, atuando nas causas sociais, o que admira muito na sua pessoa, bem como no sindicato, toda a diretoria. Eu quero até já de pronto, em nome, para citar o nome de todos, às vezes eu vou acabar pecando, esquecendo de algum. Então, em nome do nosso diretor financeiro, que é o Hugo Oliva Júnior, grande amigo nosso, bem como os demais, eu quero aproveitar e mandar um abraço a toda a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, aos funcionários, aos colaboradores que fazem da entidade, tendo o presidente José Luiz Ribeiro à frente, hoje uma das mais não, por que não dizer, a mais conceituada do interior do estado de São Paulo e dentro do estado também. Mas, presidente, ainda assim falando no sindicato, o senhor abraçou essa causa mesmo de coração, e sempre falo que ninguém melhor do que passou o problema para enxergar e poder ajudar. Quer dizer, o senhor vem de uma vida difícil, uma vida sofrida, uma pessoa humilde e que venceu na vida. E o objetivo do senhor hoje dentro do sindicato é este segmento. O que acontece hoje, né? Mudou-se. Hoje a juventude é uma juventude imediatista, ela quer ter a sua oportunidade, quer ter seu ganho, mas nós vivemos várias fases na história da economia do Brasil. A fase da era industrial, agrícola, depois a era industrial, depois tivemos o regime militar, que foi uns 20 anos de sofrimento do povo brasileiro, mas que a economia cresceu. Dos anos de 90
80, 90, nós vivemos toda aquela década da inflação, né, de recessão, de FMI. A partir de 94, né, a história realmente mudou. Com o Plano Real implantado, a moeda estável, a economia estável, a inflação, né, controlada, mudou-se o perfil do sindicalismo. Antes o sindicalismo vivia em função de greve para buscar melhorar o salário e recompor as perdas. Hoje não, o sindicalismo vive um novo momento na sua vida de 94 para cá. Os metalúrgicos de Piracicaba, nesses últimos anos, foi um dos últimos sindicatos que conseguiu aumento real para todos os seus trabalhadores. Além dos benefícios. Além dos benefícios. Então, nós tínhamos em Piracicaba 8 mil metalúrgicos. Hoje nós temos quase 30 mil metalúrgicos, que perdemos 10 mil de 2008 a 2012. 10 mil trabalhadores perderam o emprego. Agora, com a questão Hyundai, nós já retomamos, já estamos na casa dos 22, 25 mil trabalhadores novamente na região. Mas o que é hoje fazer sindicalismo? É buscar garantir o aumento de salário, a reposição salarial, o aumento real, mas criar mecanismo de ganhos indiretos. E quais são os ganhos indiretos? Os metalúrgicos não tinham café da manhã. Hoje, 95% dos trabalhadores têm café da manhã. Mas café da manhã, quando a gente fala, é pão, leite, chocolate, queijo, frutas, algumas dão iogurte, é um café da manhã. Café digno, né, presidente? Refeição, os trabalhadores não tinham. Hoje eu posso afirmar que 90% dos metalúrgicos têm refeição. Tem uma empresa em Piracicaba que fornece mais de 1 milhão de refeição por ano. E isso acaba fazendo o quê? Gerando a economia na cidade, por verdureiro, por açougueiro, por pessoas que vendem fruta, que vendem legumes, tal, etc. Tal. Então, movimenta a economia. O outro ponto que eu posso afirmar que é uma grande conquista que nós tivemos nesses últimos anos foi a implantação do Vale Compra. O Vale Compra. Que hoje é de 200, R$198, em alguns casos 200, que cada trabalhador tem esse vale, para ele poder ajudar no seu orçamento. E a grande conquista histórica dos metalúrgicos e dos trabalhadores do Brasil, que se deu em Piracicaba em primeiro momento, a lei foi implantada em 2000, mas em 97 os trabalhadores de Piracicaba já discutiam isso, é o PLR. Sim. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos um PLR mínimo garantido já numa empresa de 5 mil, mínimo. Né? Então, esses são trabalhos. Depois a gente trabalhou muito essa questão da segurança do trabalho, da medicina, a busca da lei de cotas, a busca da política de que as mulheres pudessem ter oportunidade. O primeiro emprego foi uma grande conquista nossa, mas o grande vitória de Piracicaba, e eu disse ontem na formatura de engenharia, que eu tive presente, foi a formação técnica. E quando nós defendimos os cursos de qualificação de trabalhadores, na era que começou a informática, nos anos 90, né, que ninguém sabia o que era um computador, um celular, e a gente falou, vamos trabalhar a questão da informática. Sim. E hoje não, hoje a informática mas hoje nós temos que preparar o jovem para um outro segmento. E aí nós defendimos o quê? Os cursos técnicos. Porque com as minhas idas, tive a oportunidade muitas vezes para a Suécia, Estados Unidos, França, Coreia, China, a gente percebeu que na Europa, principalmente, e no Japão, a tecnologia estava muito avançada. Daí a gente falou, um dia o nosso país vai ter essa tecnologia. E hoje as tecnologias são iguais no mundo inteiro. No mundo todo. O que faz a diferença é o ser humano. E aí esse ser humano tem que ser o capital intelectual da empresa. E hoje nós temos, depois de um bom trabalho, aí eu tenho que agradecer ao prefeito Vargas Negre, todo o trabalho que ele nos ajudou a fazer, e ele falou, olha, o vereador Zé Luiz deu esse norte para o meu governo, né, e eu sou grato por isso. O primeiro ato meu como vereador foi em dia 5 de janeiro de 2005.
né? Nós tomamos posse dia 1º, no dia 5 eu estava na Escola Técnica Industrial, ali o Paula Souza. Estava caindo os telhados, um abandono. Realmente, estava tudo abandonado. Com a dona Terezinha, na época com o Luciano Almeida, foi o resgate. Aquela escola tinha 300 alunos, hoje tem mais de 1.500 alunos. Né? Daí veio a ITEC da Paulista, e depois veio toda a reformulação na fundação, né, que é um trabalho maravilhoso que tem lá. Aí veio o Centro Tecnológico, aí veio outras escolas, a FUMEP, tantos outros investimentos que foram feitos. Por quê? Nós quisemos mostrar para a cidade, enquanto metalúrgico, enquanto sindicato, mas enquanto vereador, que o ensino técnico é que ia fazer a diferença. Sim. Né? Então, quando se discutiu todo o desenvolvimento na cidade, né, passou por esse projeto. Né? Hoje, o trabalhador piracicabano, né, podemos afirmar que 70% tem cursos técnicos. E com um detalhe, né, presidente, o senhor me permite uma colocação, o curso técnico, o trabalhador consegue participar dele, fazer, se formar até por um custo menor do que de uma faculdade hoje. Tanto é que hoje quem tem curso técnico é muito difícil estar desempregado. Mas não que nós somos contra a faculdade. Sim, nossa, claro. É muito importante ter sem dúvida, doutorado superior. Mas o que acontece com um jovem trabalhador? Ele sai da escola, ele vai fazer um Senai e tal. Aí ele quer almejar uma faculdade, mas ele tem dificuldade financeira. Aí, quando ele faz um curso técnico, ele já arruma o seu emprego, tem o seu ganho, e os melhores profissionais executivos hoje de grandes multinacionais que se formaram em engenharia passaram pelos cursos técnicos, porque ele aprendeu na prática e aprendeu depois na sala de aula. Então, esse foi o grande projeto que nós desenhamos para Piracicaba. Se nós tínhamos 8 mil, passamos hoje para quase, se vamos chegar esse ano a 30 mil, com certeza, foi devido a essa estratégia. E aí contamos sim com o apoio do governador Geraldo Alckmin, contamos com o apoio do presidente da República, contamos principalmente com o apoio da prefeita Barjas Negre, e agora estamos cobrando o novo prefeito que continue esse projeto, porque a Hyundai está em Piracicaba, a Caterpillar está em Piracicaba, Delphi está em Piracicaba, Harry Cringe em Piracicaba, a ArcelorMittal, a própria a Valer, são mais de 20 mil trabalhadores hoje em Piracicaba de multinacionais. Exato, e trabalhadores jovens, né? E a maioria primeiro emprego. Sim. Né? Então hoje o parque tecnológico, o parque automotivo, né, que nós temos, poderia ser instalado em qualquer lugar do mundo, porque multinacional não tem pátria. Exato. Né? Ela está onde está o mercado, onde está a produção, onde está o lucro. E se elas estão em Piracicaba, no primeiro momento, por quê? É estratégico para o Brasil, mas aqui tem aquele que faz a diferença. Realmente. É o capital intelectual, o trabalhador qualificado. E além de fazer a diferença, nós vemos o resultado, esse aumento de 8 mil para 30 mil, quer dizer, foi um processo, foi uma iniciativa até do vereador José Luiz Ribeiro, junto às demais autoridades, os demais poderes, mas uma iniciativa que deu certo e faz um grande sucesso. Presidente, nós vamos para um rápido comercial e nós voltamos em seguida com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e vereador José Luiz Ribeiro, que vai falar mais conosco, inclusive sobre o seu mandato para 2013 a 2016. Não saia daí que nós voltamos já. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você que nos assiste neste momento, você pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. Você pode acessar o nosso MSN, opiniãoagora40uhf@gmail.com, ou o nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com. Você pode também acessar a nossa página no Face,
facebook.com/opinião agora e comece já a visitar a nossa página, o nosso portal de notícias em fase de teste. Ainda está sendo aí feito as estruturações e também as finalizações do portal. Então você pode opinar, dar a sugestão do que nós podemos colocar nesse portal para também estar facilitando aí a informação chegar até você, telespectador que nos assiste nesse momento e que também assiste à Rede Opinião de TV. Eu estou conversando com um amigo, parceiro, presidente do sindicato, vereador em Piracicaba e um dos diretores da Força Sindical, José Luiz Ribeiro, e que no primeiro bloco, em entrevista com o vereador, nós falamos aí sobre a vinda dos cursos técnicos, falamos sobre a importância hoje do Sindicato dos Metalúrgicos, a entidade que é, e agora, presidente, neste bloco, nós vamos falar já de início uma observação importante e que muitos não sabem, não têm conhecimento. Além de toda essa estruturação que o sindicato dá, o sindicato tem um clube também, que inclusive ele está à disposição dos associados. E, diga-se de passagem, faz um flash, um cine flash maravilhoso. Na verdade, o sindicato completou 65 anos agora em novembro. Nós temos lá um maior clube de campo de um sindicato do estado de São Paulo, por que não do Brasil. Temos o maior salão de eventos, né, que acontece em todas as sextas, formatura, cine flash. Temos o maior campeonato de futebol da cidade, com mais de 120 times, né? Temos lá mais de 60 dentistas, um serviço odontológico completo. Temos mais de 10 advogados, trabalhista, previdenciário. Temos um departamento de homologação que, quando o trabalhador perde o emprego, garante ali toda a sua conferência. Temos o Espaço Mulher, que cuida da saúde da mulher, né, com 3 doutoras que cuidam da saúde da mulher, principalmente nos exames preventivos de câncer. Temos também hoje a Casa do Aposentado, a nossa Associação dos Aposentados, tão bem presidida pelo companheiro Elírio e toda a sua equipe. O grande Meninão, né? Meninão. Aliás, mandar um abraço para o Meninão, um grande companheiro também. E temos lá o Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho e temos um projeto muito interessante, que é com o Senac de Piracicaba, que no nosso prédio são mais de 1.300 jovens que fazem os cursos técnicos lá. E agora, para o próximo ano, aliás, aproveitar essa oportunidade, dia 23 e 24, temos eleições no sindicato e a proposta é continuar esse trabalho de qualificação do trabalhador, inserindo-se hoje, o sindicato já é inserido a nível estado, nacional e mundo, né? E com certeza continuar defendendo essa questão da segurança, do aposentado, das 40 horas, do PLR, dos ganhos reais de salário, mas focando também, sem esquecer esse lado social, que é o lazer, que é a qualidade de vida dos trabalhadores. Muito bem. Aliás, por falar em lazer e também saúde do trabalhador, o Sindicato dos Metalúrgicos não é somente para os associados, bem como os que não são associados também frequentam lá, como nós dissemos, as festas, os cineflashes, o cineflash de lá é o melhor da cidade e da região. Eu posso dizer porque eu já participei de vários. Faz tempo que eu não vou, a diretoria tem me cobrado, eu preciso aparecer lá, presidente. É verdade, inclusive estamos já preparando aí, né, a festa do trabalhador, a festa da criança, como você mesmo disse. Temos lá o sócio, o usuário, né, que também frequentam o nosso clube, mas o detalhe importante de tudo isso é falar um pouco, voltando naquele primeiro bloco. Sim. É ligar o trabalhador como um cidadão. Okay. E quando ele está dentro da fábrica, nós conseguimos ali defender o seu salário, defender o seu emprego, defender a sua refeição, o seu almoço, o seu convênio médico. Mas quando ele deixa a fábrica, ele é um cidadão. Aí ele precisa de lazer. E aí que na comunidade dele, no seu bairro, ele precisa ter posto de saúde, ele precisa ter lazer, ele precisa ter asfalto, ele precisa ter creche, né? E principalmente quando ele perde o emprego. Então, como sindicato, a gente pode defender o trabalhador dentro da fábrica e, como sindicato, defender o cidadão. E com esse instrumento hoje do vereador, muita coisa nós conseguimos. Olha, o que nós conseguimos de rotatórias, de área de lazer, de
questão ligada à saúde, de ajudar os trabalhadores na área da saúde, de ajudar o trabalhador na colocação do emprego, porque, como vereador, muitas vezes nós temos alguns instrumentos. Fazemos a lei que criou o dia do empreendedor, o dia do metalúrgico, o dia do Natal, façam uma criança feliz no Natal. Criamos lá o dia do idoso, né? A Câmara do Idoso, a Câmara da Juventude. Então são muitos projetos que nós criamos, né, como vereador, que beneficiou os trabalhadores como um todo, né? Principalmente aí essa questão quando se trata de geração de emprego e renda, que é um dos focos que nós vamos agora nos próximos mandatos, nos próximos 4 anos, vamos estar trabalhando. Será um dos desafios, né? E o senhor falou aí sobre a saúde, né? De como vereador atuar na saúde, na área social. Agora, um assunto que está em alta na cidade é o nosso transporte público, né, vereador? Tem 2 questões, eu Sim. acho que a gente tem que avaliar. É lógico que o poder público ele tem que ter essa função, né? O homem público, o vereador, o prefeito da cidade, tem que fazer políticas para melhorar a vida das pessoas. Agora, tem um detalhe que está pegando, essa licitação. Por que não sai essa licitação? Por que esse grupo tão poderoso que está dentro de um segmento da nossa cidade hoje, né, todas as vezes que vai fazer a licitação, né, entra lá com uma liminar, com mandato de segurança e as licitações não saem? Tem que as coisas andar. Hoje nós conseguimos um grande avanço na cidade, que é a questão do tratamento de esgoto. Isso. Né? A Águas do Piracicaba, e todo mundo criticou, mas hoje está fazendo, todo mundo não, algumas pessoas. Sim. Mas hoje está fazendo um trabalho fantástico. Perfeito o trabalho. Em defesa do nosso meio ambiente, do nosso rio, essa empresa Águas do Piracicaba. Eu fui a favor da parceria pública-privada. Como eu fui a favor, né, da discussão do lixo, precisava fazer algo. Né? Correto. Só que às vezes as licitações não acontecem. Então o transporte realmente na nossa cidade está precário. Olha, eu tenho dito que o trabalhador sai cedo da casa, chega cansado no serviço. Né? Quando ele sai de tarde, ele chega mais cansado na sua casa, porque é superlotação, os bancos em péssima condição, né? Ônibus que quebra, né? Chove dentro. Inclusive nós estamos, enquanto o senhor fala, estão passando algumas imagens ali do movimento Pula Catraca, que está aí pleiteando melhorias no transporte. Mas continuando, vereador. Então, na verdade, a primeira coisa, precisa ter um choque de gestão, né? O aumento em si, tudo bem, teve um aumento que pesa no bolso do trabalhador. A própria presidente Dilma está pedindo para que os prefeitos das grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não aumentem para não gerar infração, não aumentar a infração. Mas aqui em Piracicaba fazia 16 meses que não tinha esse reajuste. Eu, particularmente, se tem um ônibus com qualidade, que chegue na hora, que não atrase, que tenha bancos para gestante, para o idoso, para o obeso, que tenha horário, né? Porque hoje o trabalhador, muitas vezes, vou citar um exemplo, aqui na Unileste, o trabalhador trabalha em fuso horário. Exato. Né? O horário da empresa é atrasado ou adiantado o relógio por causa do caos que é a precariedade do transporte. No Uninorte, tem trabalhador que sai 10 horas da noite e não tem mais ônibus. Né? Então, essa situação tem que ser resolvida. Então, eu acho que o reajuste em si, desde que viesse com qualidade, com mudança no transporte, vai na Europa, se você chegar 5 segundos, 1 minuto atrasado no ponto, você perde o trem, perde o ônibus. Né? Então, aqui em Piracicaba, o trabalhador perde hora, chega atrasado porque o caos é precário. Eu já tenho discutido que nós temos que criar aqui aquela linha especial para os ônibus, principalmente de manhã e à tarde. Tem trabalhador que sai às 4 da manhã para entrar às 7, ou sai às 5 para entrar às 7. Hoje é um caos isso. Realmente. Né? Tem trabalhador que sai às 5 da tarde da sua casa, chega às 7, e o estudante que tem que ir para a escola. Aí, o que aumenta? As motos. Exato. Né? Transporte de moto, de vans, e que às vezes é combatido por algum segmento. Então, eu acho que tem que se fazer alguma coisa, né? Eu acho que nós temos que trabalhar junto. Um grupo do Pula Catraca nos procurou,
né, nós fizemos alguns encaminhamentos, que é importante. Nós, enquanto vereador, enquanto trabalhador, sabemos que um grande número dos nossos associados e metalúrgicos são usuários, né, do transporte. Nós queremos melhoria. Apesar que hoje o caos está se dando não só no transporte público, há uma deficiência de ônibus realmente na nossa cidade. Hoje nós temos um pouco de mais de 10, 15 mil trabalhadores nossos já vão com ônibus fretado. E com a colocação de primeiro, segundo e terceiro turno, já está faltando. Inclusive, na segunda-feira eu vou ter um encontro com um grande segmento do transporte do estado de São Paulo, né? E está fazendo essa discussão. Porque hoje o próprio fretado vem vindo da onde? De Campinas, de Sumaré, cidades porque vizinhas. Piracicaba não tem estrutura para fornecer ônibus para os trabalhadores fretado. Agora imagine público o caos que está. E isso automaticamente aumenta até a despesa do trabalhador, porque uma vez que o ônibus vem de fora, né, ele acaba também, porque ele também colabora com uma pequena parte, às vezes no transporte, mas aumenta. E até pegando uma carona na fala do senhor, vereador, além de toda essa precariedade dos ônibus ruins, mau estado e tal, tem ônibus que não tem a identificação dele. Às vezes nós temos lá o painel indicativo em cima do ônibus, onde vem lá o bairro dele, Vila Monteiro, Centro, Paulista, Paulicéia, Santa Terezinha. Eu já vi ônibus rodar com a folha de sulfite colocado no vidro e escrito a caneta para onde o ônibus vai. E quem é que consegue enxergar aquilo ali? É difícil, realmente é difícil. Eu sou o autor do projeto que faz as inspeções nas vans escolar. Então, porque tem que ter aquele selo apto, né, para transportar criança, principalmente. A manutenção e a identificação, inclusive por causa dos clandestinos. Eu acho que essa lei eu vou estender para o transporte público, né? Que parabéns, vereador. Tem que ter o selo de qualidade, que aquele ônibus está com os freios certos, com os bancos certos, com tudo certo, para poder transportar. Então, nós já vamos trabalhar também o mesmo projeto que foi feito para as vans, para todo tipo de transporte que transporta pessoas, né? São gente, são crianças, são idosos que estão dentro daquele transporte. Muito bem. E você que nos assiste nesse momento, ajude a fiscalizar, você que é usuário de ônibus, ajude a fiscalizar os ônibus, entre em contato com o gabinete do vereador José Luiz Ribeiro, entre em contato com a produção do programa Opinião Agora, e nós vamos lá, vamos com a produção, vamos fazer toda a documentação desses ônibus, vamos filmar a situação do ônibus, tá? Inclusive eu já me propus aqui com a nossa produção, nós vamos a qualquer momento, nós vamos usar um coletivo, tá? E vamos filmar detalhadamente a situação em que o coletivo está. Eu vou fazer questão de andar nesse ônibus com alguém da nossa produção e nós vamos filmar a situação precária, péssima desses ônibus. Lembrando que este programa está à disposição do secretário de Transportes, o Genival Sampaio, à disposição do prefeito Gabriel Ferrato e à disposição do Pula Catraca, para também vir falar aí a colocação de vocês, a opinião de vocês. Esse programa ouve as duas partes. Vereador José Luiz Ribeiro, nós temos aqui, inclusive, uma matéria grande que saiu nos jornais de hoje, mas o que mais está aqui chamando a atenção é a criação do Fórum Permanente do Desenvolvimento Industrial, que inclusive tem também uma ligação aí com a Hyundai. Vamos falar um pouquinho dessa criação desse fórum. Olha, eu tive ontem com o secretário Godoy, com o secretário Sérgio Frutuoso, já estivemos com o doutor Tarcísio Mascarim, com o presidente da Câmara, nosso grande amigo, seu João Manuel, que às vezes tem sofrido muitas críticas, mas ele tem uma história realmente de luta, de trabalho, em defesa da Câmara e defesa dos vereadores da nossa cidade. E de amor a Piracicaba. Então, na verdade, esse fórum ontem a gente reuniu para definir, vai se dar via Câmara ou via Executivo, para que nós possamos já desenhar com todos os agentes da nossa cidade, CIMESP, ACIP, CONESP, CIESP, SENAI, escolas técnicas, os distritos industrial. Por quê? Muita gente ainda não se deu conta do que pode acontecer na cidade com essa chegada do parque automotivo. Olha São Bernardo, olha Taubaté, olha São José dos Campos, olha Gravataí, aonde tem Recife hoje, né, Bahia,
né, onde se instalou os parques automotivos. Então, Piracicaba tem que pensar a médio e longo prazo. Essa infraestrutura de transporte, segurança, saúde, vai se dar tudo via esse debate. Qualificação profissional. Olha, nós estamos trabalhando já o 3º turno. Vai ter que ter ônibus de madrugada, vai ter que ter padaria aberta na cidade, vai ter que ter, sabe? Então, é todo um projeto que a gente vai desenhar e que quer ser discutido com o segmento. Então, eu não tenho por que não falar, mas esse projeto nasceu de um encontro do sindicato, né, do vereador, com todas as empresas que formam o parque automotivo hoje da nossa cidade, que são Hyundai, mais 12, mas tem Caterpillar, tem Harley Cringe, tem a Valer, tem Delphi, que são também ligados ao setor automotivo. Eu vou pedir uma interrupçãozinha. Enquanto o senhor está falando, nós estamos mostrando ali algumas imagens, inclusive do fórum, mostramos anteriormente algumas imagens do fórum, e ali as imagens, aquela imagem, esse vídeo que está sendo passado, foi acho que da greve da Hyundai, né, quando houve a greve recentemente. Mas continuando, vereador, desculpa. É isso. Então, talvez foi a partir desse momento que se surgiu a ideia de criar esse fórum. Até não só, esse fórum não vai ter discussão trabalhista. Discussão trabalhista nós vamos fazer diretamente com as empresas ou com o sindicato patronal, mas é para criar essa discussão permanente. O que vai gerar de imposto na nossa cidade? Vai trazer de imposto. Aí ia fazer 150 mil carros, já está falando em 190 mil carros. Vai lançar mais 2 novos modelos, né? Pode acontecer a redução da jornada, vai aumentar emprego, vai gerar mais emprego. Qual é o fator que vai se envolver disso? E aí eu estou dando em primeira mão aqui para a sua opinião, o que está se desenhando. Através desse fórum permanente do parque automotivo e do desenvolvimento industrial, do emprego e de renda, que nós vamos chamar esse fórum, já está se desenhando, através de Brasília, né, um fórum internacional do setor, das indústrias asiáticas no Brasil. E qual a cidade hoje que tem o maior polo industrial de um grupo asiático? Piracicaba. Então, essa discussão vai se dar aqui, vai se dar em São Paulo, vai se dar em Brasília, vai se dar na Coreia. Então, na verdade, é um embrião que está sendo lançado, mas que dentro dos próximos meses nós vamos ter muitos desafios, porque a cidade já está sentindo essas mudanças. Nós tivemos algumas questões ligadas à cultura, né, dos coreanos, mas sim, hoje nós já estamos muito mais avançados nessas questões culturais e, com certeza, né, o que vai vir de impostos em 2015 para Piracicaba, 2014, 2015, né, muita coisa vai melhorar. Realmente. Né, a área de educação, da creche, de saúde, saneamento básico, emprego, escolas. Por quê? Vai ter muito mais dinheiro. E aí, é nesse sentido que nós queremos discutir também, né, todos esses impostos que vão ser arrecadados. Aonde que vai ser aplicado, né, esse dinheiro? Em qual segmento vai ser aplicado? Então, é um fórum para discutir emprego, renda, tecnologia, discutir formação, discutir intercâmbios, discutir planejamento estratégico para a cidade, mas, acima de tudo, discutir o desenvolvimento da cidade e aonde vão ser aplicados esses recursos que Piracicaba vai receber a partir de 2014. Bom lembrar, ontem o Godoy falou uma coisa bem verdade. Tem muita gente que fica criticando, falando de doação, isenção, etc. e tal. Lá não tinha IPTU, não tinha, porque era uma área rural, né? Canavial, não tinha IPTU. Lá não tinha nenhum imposto. Então, a prefeitura não deu nada. Ela vai receber daqui para frente, né? Então, o único que foi a isenção dada foi no período de construção, né, que foi dado.
Então quem vai ganhar mesmo é a cidade daqui para frente. Daqui para frente. Agora, por que a Hyundai veio se instalar em Piracicaba e todo o seu parque automotivo? Tudo que São Paulo ofereceu, né, todos os estados ofereceram, 27 cidades ofereceram muito mais incentivos do que Piracicaba deu. O BNDES financiou 350 milhões para a Hyundai, porque a Hyundai é bonzinho, o governo é bonzinho. Porque o governo federal, né, e eu queria até parabenizar, visualizou quanto que eles vão ter de retorno em emprego, em tecnologia. Tanto é que o presidente e vice-presidente esteve aqui, a presidente está indo se encontrar com a presidente da Coreia. Tá? Então, tem muita gente que critica sem ter fundamento, né? Que é o maior defeito do brasileiro, a maioria, né, vereador? Tem que ser fundamento, às vezes, de criticar. Se o governo federal financiou, o governo do estado apoiou, Piracicaba se deu, agora, qual foi o grande foco? Quando eles vieram aqui, eles viram que tinham escolas técnicas, que tinha faculdades, que tinha uma mão de obra qualificada. E eu fico fazendo a pergunta, esses dias fabricou 16 carros no dia. No dia? 600 carros. No dia? No dia, né? Porque a média é essa. Se tem uma mão de obra não qualificada, não preparada, estaria sendo já o 5º carro mais vendido em dezembro? Jamais. Né? Teria já sido eleito o carro do ano? Aí entra, inclusive, a nossa conversa já no primeiro bloco sobre a qualificação do curso técnico, que nessa parte o curso técnico colabora muito para que a mão de obra seja qualificada e chegue nesse montante de fabricação. Então, por que isso está acontecendo? Por que eles já estão pensando no terceiro turno em chegar a 180, 190 mil carros? Porque teve aí uma mão de obra que deu conta do recado. O carro saiu com qualidade, saiu perfeito e tal. Então, um pouco é isso. Agora, a geração de emprego, dos 2.000 jovens na Hyundai, 80% é primeiro emprego. Primeiro emprego. 80% O piso salarial hoje grande. O piso salarial de 1.600 é equivalente ao da Volks, que está há 100 anos no Brasil, né? Da General Motors, né? Hoje todo trabalhador lá vai ter um plano de carreira, além do detalhe que a gente falou da movimentação da economia. Calcula 20 mil metalúrgicos recebendo R$200 por mês de vale-compra. Aonde que ele vai gastar? É aqui no comércio da cidade. A PLR lá, que já está garantido R$5.000 mínimo, 2.000 trabalhadores, quanto que não vai gerar no movimento da economia? Então, na verdade, é um desafio muito grande que nós temos que ter pela frente. E aí o sindicato não vai fazer sozinho. A Câmara de Vereadores não vai fazer sozinho. Então, nós temos que ouvir todos os segmentos da cidade, associações, sindicatos, governo, né, para estar fazendo esse grande debate para manter a nossa cidade, né, com qualidade de vida, um desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, gerando emprego, renda, qualidade de vida e tecnologias. Muito bem. Por aí você vê o trabalho que o José Luiz Ribeiro, agora você falando de cidadão, o José Luiz Ribeiro tem como presidente do sindicato e como parlamentar. Ou seja, ele ele toma a frente tanto na parte do trabalho, do trabalhador, como também na parte de você, cidadão. Presidente, vereador, diretor da Força Sindical, primeiro eu quero agradecê-lo mais uma vez, parabenizá-lo, Vossa Senhoria, pelo trabalho que presta à comunidade piracicabana, pelas obras sociais que o sindicato faz, através do presidente José Luiz Ribeiro. O senhor está na presença já há 19 anos e tem mais um desafio agora de novamente ser o presidente. E eu torço para isso, particularmente falando, porque tem um ditado antigo que diz assim, que time que está ganhando não se mexe. É verdade, eu queria também agradecer à cidade de Piracicaba por ter dado mais um mandato, agradecer aí aos trabalhadores metalúrgicos, em especial os associados, e convidá-los, dia 23, 24, participar desse processo eleitoral do nosso sindicato, que é amplamente democrático,
para que nós possamos continuar defendendo o trabalhador com melhor salário, qualidade de vida, geração de emprego, defendendo a saúde do trabalhador, os nossos aposentados e pensionistas, mas, acima de tudo, defendendo o cidadão e a cidadã da nossa cidade. Muito obrigado, parabéns a você e a toda a sua equipe por essa oportunidade, agradecer mesmo, e eu não tenho dúvida, você também está trilhando o caminho do sucesso. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, eu agradeço em nome da produção do programa, em nome da Rede Opinião. Foi uma honra muito grande, um prazer conversar aqui com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, com o vereador e diretor da Força Sindical, José Luiz Ribeiro, também cidadão, pai de família, homem que luta, que veio lá da gente humilde, veio do campo, passou por todos os problemas que hoje muitos cidadãos piracabanos passam e chegou onde chegou. Então, o que eu falo sempre, ninguém melhor para poder auxiliar, estender as mãos a um outro, a um amigo, ao seu irmão, do que quem sofreu os problemas que hoje o mesmo está sofrendo. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao vereador, agradecer ao presidente, deixar registrado o meu grande abraço a toda a diretoria do sindicato, aos colaboradores, funcionários, funcionárias e também em nome do nosso diretor financeiro, Hugo Liva, abraçar a todos os demais diretores dessa tão importante entidade que hoje luta por você, trabalhador metalúrgico, e luta por você, cidadão piracicabano, através deste grande amigo que é José Luiz Ribeiro. Segunda-feira nós voltamos às 11 horas ao vivo, já está confirmada a presença do secretário municipal de Trabalho e Renda, Sérgio Antônio Furtuoso. O Serginho Furtuoso, também grande amigo, parceiro, e agora eu ocupando essa pasta. O Serginho, que eu sempre brinco com ele, Serginho, você sempre trabalhou por trás dos bastidores, agora chegou a hora de você trabalhar também como linha de frente. É claro que o Serginho, sempre amigo, não vai mudar em nada, como o próprio jornal, eu li uma matéria hoje no Capial da Tribuna, que o Serginho continua o mesmo, distribuindo sorrisos e simpático com todo mundo. E assim, a pessoa que ele tem amor ao que faz, ele está sempre aí lutando, trabalhando, como é José Luiz Ribeiro, também Sérgio Furtuoso. Segunda-feira aqui, das 11 ao meio-dia, comigo ao vivo. Muito obrigado a você, telespectador, que esteve com a Rede Opinião, que esteve com o programa Opinião agora, e nós voltamos na segunda-feira. Até lá.